você não tem dinheiro para investir no desenho, você não tem condições de comprar materiais extremamente caros, lápis profissionais, marcadores, pinturas, materiais extremamente inacessíveis que são muito bons, vão te ajudar muito e vão te possibilitar melhorar muito os seus desenhos. Se você não tem essas condições, não tem problema, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma pintura de tons de grafite. Aquela pintura em preto e branco que tu já deve ter visto em vários lugares por aí. Eu vou te ensinar passo a passo como desenhar, como fazer essa pintura e vou te mostrar o porquê que é muito bom de você usar ela. Porquê que é muito bom de você treinar usando essa pintura. Assiste o vídeo até o final que ela é uma pintura extremamente acessível e eu tenho certeza. Você tem todos os materiais necessários para fazer essa pintura. Só precisa aprender as técnicas que eu vou passar nesse vídeo. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a colorir desenhos mesmo sendo pobre. Ai ai, que tema maravilhoso. Bom, para fazer isso, eu vou pegar e fazer uma pintura inteira com os materiais mais acessíveis possível. Então eu tô usando a folha chamequinho, que é uma folha, basicamente a folha de sulfite normal. Pode ser qualquer folha de ofício que você tiver, ela já serve. E eu vou usar 3 lápis de escrever que eu tinha aqui. Um lápis de escrever um pouquinho mais claro que os outros e um outro um pouquinho mais escuro e um é um meio termo entre eles. Então eu peguei 3 tons de lápis de escrever aqui e vou fazer minha pintura inteira somente com isso. Para que eu estou fazendo isso nesse vídeo? Para te provar que você não precisa de materiais caros para conseguir fazer um bom desenho, para conseguir fazer uma boa pintura. Ajuda, sim. Não caia nessa ideia, nessa fala que muitos criadores aqui no YouTube têm de dizer que material não faz diferença nenhuma. Não, material faz diferença sim. Muitos materiais fazem muita diferença e até te possibilitam fazer desenhos específicos. Mas agora, não adianta nada você ter um excelente material e você não saber usar ele. Então, acima de tudo, é importante você saber a técnica. Mas sim, o material faz muita diferença. Mas não precisa ficar preocupado com isso, porque se você aprender a técnica, você vai conseguir fazer um bom desenho com qualquer material. Claro, se tiver condições, eu aconselho sempre tentar pegar materiais o melhores possível de acordo com a sua condição. Mas, enfim, esse aí é para outro vídeo. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui, nesse desenho aqui do Son Jin-woo? Eu peguei essa referência aqui, que é uma referência colorida, e aí como eu não quis usar lápis de cores assim, que tinha efeito de neve, coisa assim, tinha uns efeitos mais específicos, e eu não quis usar lápis de cores para baratear mais ainda o vídeo, eu vou fazer o tons de cinza, que como eu falei vai ser 3 lápis de escrever, então com certeza você tem 3 lápis de escrever e uma folha em branco, acabou. Eu não mostrei o desenho, porque o desenho em si é a mesma técnica de todos, então isso não tem a ver com material. É o mesmo esboço, passo a passo. Tem vários vídeos de esboço aqui no canal. No final desse vídeo eu vou deixar a playlist Projeto 30 Dias, que é uma playlist que tá muito legal, tá muito bacana, que lá eu te ensino a desenhar em 30 dias. Então lá tem vídeo de esboço, tem dicas assim, muito importantes sobre esse tema. Então quando acabar esse vídeo, clica no Projeto 30 Dias, que eu tenho certeza que vai facilitar de você fazer esse desenho aqui do Son Jin-woo ou qualquer outro desenho que você queira. Então eu fiz ele assim numa posição bem simples e estou fazendo a pintura dele. Como que você faz essa pintura de tom de cinza? Primeiro, aplicar as cores é a mesma forma de aplicar uma pintura colorida, sempre do mais claro para o mais escuro, sempre escurecendo aos poucos. Então tu percebe que eu fiz o quê? Uma primeira camada de cinza bem clarinha. Tá vendo que eu só tirei o branco do papel, basicamente. Compara o rosto de Jin-woo e compara ao canto da folha. Tu vê que não tem tantas diferenças, não é algo assim, nossa, tão impactante. Mas faz assim uma primeira camadinha ali só para tirar o branco do papel. Depois que você fizer isso, você vai vir e você vai fazer uma segunda camada, agora aplicando um pouquinho mais forte, fazendo as sombras. Aqui eu estou fazendo com o mesmo lápis, e isso é um ponto muito interessante que muita gente esquece. Todo lápis ele tem 3 tons daquela cor do lápis dele. Então como assim? Se eu tiver um vermelho,
qualquer vermelho. Eu consigo fazer um vermelho claro, aplicando pouca força. Consigo fazer um vermelho normal, aplicando uma força mediana. E eu consigo fazer um vermelho mais forte, aplicando uma força maior. Esse lápis de escrever é a mesma coisa. Eu consigo fazer um cinza extremamente clarinho. Agora eu tô fazendo um cinza mais escuro. Eu ainda tenho o tom de meio cinza, vamos botar assim. Então todo lápis que nós temos, a gente consegue fazer 3 tons com eles. Por isso é muito importante você saber a técnica, você ter paciência, você ter calma para aplicar as cores. Muita gente acha que precisa de uma caixa de 60 lápis de cores para fazer pintura. Não. 12 cores já vai te possibilitar fazer qualquer desenho. 24 cores é perfeito. O que muda? Muita praticidade. Então, às vezes, se você tiver um vermelho escuro, um claro e um médio, é muito mais fácil fazer do que você tem que fazer os 3 tons usando o mesmo vermelho. Claro, também a questão de possibilitar, às vezes, para tu fazer um vermelho escuro com um vermelho claro, tu vai ter que pegar e jogar um pouco de marrom, tu vai ter que fazer uma mistura de cores. Mas em 80% dos casos, dá para quebrar um galho. Não é o perfeito, obviamente não é perfeito, mas você sim consegue fazer já um bom desenho. Então eu peguei com o mesmo lápis que eu fiz a pele da primeira camada e apliquei a segunda camada agora fazendo as sombras. Qual é a diferença que eu estou fazendo dessa segunda para a primeira? Basicamente eu estou só forçando um pouquinho mais o lápis, mas continuo fazendo movimentos circulares em algumas partes. Não é obrigatório movimento circular, tá? É muito mais da pressão que você aplica naquela camada do que o movimento em si. Se você tem aquela pintura toda marcada, não é pelo fator de você ter feito vários movimentos naquela parte, mas sim por você ter feito pressões diferentes. Então você fez uma primeira camada com movimento assim bem fraquinho, e depois você forçou muito na diagonal, e depois você não forçou tanto na horizontal, e aí fica tudo riscado, fica tudo marcado. Então, o que é importante você fazer? A camada inteira da mesma pressão, assim você consegue deixar ela mais homogênea e sem marcação nenhuma. Então não é necessário movimentos circulares. Pode fazer, ajuda, mas não é obrigatório, tá bom? Então fiz a primeira camadinha ali na pele, vou deixar isso. Agora estou indo para o cabelo. Estou fazendo uma primeira camada do cabelo exatamente como eu fiz a pele, uma primeira camada só para tirar o branco do papel. Eu vou fazer um cabelo uma pegada mais semi-realista, então eu não posso deixar o cabelo dele em branco, porque eu vou puxar em fios. Então quando você puxa em fios, vai ficar aqueles espaços sobrando. Então se eu deixar aquele espaço sobrando em branco, vai ficar muito estranho, vai ficar um contraste muito grande. Então eu vou aplicar uma primeira camada de cinza pelo cabelo inteiro, depois disso eu vou vir aplicar os fios, e aí tu vai ver que vai ficar um efeito bem mais bacana. Claro, eu tô deixando os pontos de brilho, tudo certinho, mas eu tô aplicando essa primeira camada para deixar o cabelo dele cinza, para depois eu vir puxar os fios. E aqui na parte da lateral da cabeça dele eu vou fazer um tom mais escuro com o mesmo lápis, tá? Percebe que eu não troquei de lápis, eu simplesmente peguei e tô forçando um pouco mais, e olha a diferença que tá na parte de cima da cabeça. Por que é muito importante, por que é muito bom de você fazer essa pintura, esse tom assim de grafite? Porque isso te obriga a saber luz e sombra, te obriga a trabalhar muito com esse quesito. Como não existe cores diferentes, é tudo tonalidades diferentes. Então você precisa saber luz e sombras, você precisa saber onde aplicar as luzes, onde aplicar as sombras. Isso se torna obrigatório nesse desenho. Às vezes você não aplica luz e sombra, mas como tem cores diferentes, você consegue identificar o que é a camisa, o que é a roupa, o que é o pescoço, o que é o tronco, o que é cada elemento muito pela cor, assim, muito pelos formatos. Como aqui você já está fazendo uma cor parecida com o traço em si, se você aplicar tudo no mesmo tom, vai ficar parecendo tudo a mesma coisa, não vai ficar parecendo diferença. Então é muito importante você ter essa questão de luz e sombra. Você percebe que até agora eu só usei 2 lápis, e olha como você consegue perceber certinho onde que é o cabelo, onde que é o rosto, onde que tá a sombra do rosto, onde que tá a parte mais escura do cabelo, onde que é a roupa dele. Consegue perceber certinho que são coisas diferentes mesmo eu só tendo usado 2 lápis para tudo. O que eu vim e apliquei agora nessa parte? Talvez você não tenha percebido que eu cortei, obviamente. Eu cortei essa parte, mas vou te explicar agora. A pintura está bem mais homogênea na pele, na roupa, do que estava antes. Como que eu fiz isso? Eu vim com esse pedacinho de papel, muito parecido com o que eu tô apoiando minha mão, e espalhei o grafite no papel. O grafite, diferente do lápis de cor, ele sai fácil da folha. Então, se você vir com um papel higiênico e apertar um pouquinho a folha e espalhar, ele mistura muito melhor, ele penetra muito melhor nos espacinhos em branco da folha. Assim a pintura fica bem mais homogênea.
mas ela fica um tom mais claro. Então, depois que eu passar agora a parte do cabelo, lembra que eu falei que eu queria um cabelo cinzinha bem claro para não ficar espaços em branco? Então, eu tô puxando fios, eu apliquei isso no cabelo, apliquei, sim, o papel higiênico eu passei por todo o desenho, tá? Depois que eu fizer isso, tô aplicando agora o cabelo, tô escurecendo mais os pontos, eu vou vir e vou aplicar de novo mais uma camada na pele. Se me engano, na pele e na roupa também. Por quê? Porque a pele ficou muito clara em alguns pontos. Por exemplo, a sombra eu achei que ficou muito clara, então eu vou vir aplicar mais uma camada. Essa questão de misturar as cores e escurecendo aos poucos é a mesma coisa que tu vai fazer num lápis colorido, num desenho colorido. É sempre você escurecendo aos poucos e você vendo, tá um tom que eu quero? Não, então tem que aplicar mais uma camada, escurecer um pouquinho mais e ir trabalhando as cores. Perceba que eu não estou falando quais cores eu estou usando, apesar de meio óbvio eu estou usando só o tom de cinza, mas eu estou te explicando o processo que é, o processo que você precisa identificar. As cores, não vale a pena te falar qual cor dá para tal coisa, porque depende muito do desenho, depende muito do intuito, depende muito do contexto, depende do que você quer fazer. Mas o processo é sempre o mesmo, o processo não muda. Por isso que é importante você entender qual é o processo da pintura, não quais são as cores que eu estou usando. Muitas pessoas perguntam, muitos nos comentários, muitos nos outros vídeos também que eu vejo, sempre ficam fixados a isso. Qual cor que eu usei nisso, qual cor que eu usei aquilo. Não é a cor o importante, mas sim como que eu apliquei aquelas cores. Porque, como eu falei, tudo varia, então as cores só vai servir para aquele desenho específico, não vai servir para o teu desenho. Mas como eu apliquei as cores no meu desenho, vai servir sim para o seu desenho. Então agora eu vim e apliquei mais uma camada assim na sombra para escurecer um pouco. Como eu falei, eu estou escurecendo aos poucos, então eu estou vendo qual é o tom que eu quero. Se está muito claro eu vou vir e vou escurecer de novo e vou fazendo assim. E depois de tudo isso, se não me engano, eu vou vir aplicar mais uma camada de papel para deixar realmente tudo bem homogêneo. Questões importantes. O contraste no desenho, não só nesse desenho, mas no colorido também, é muito importante. Então percebe que, por exemplo, o olho eu não pintei, a boca dos dentes eu não pintei. Então eu deixei algumas partes em branco mesmo. A parte no cabelo ali tem algumas partes em branco também. Por quê? Para dar contraste no desenho. O contraste no desenho é o que dá vida. Muitas vezes eu vejo assim, muitos inscritos, quando eles me mandam desenho lá no Instagram, eles sempre me mandam desenho, às vezes muito claro, sem sombra nenhuma, ou às vezes muito escuro, sem luz nenhuma. Ou eles vão muito para um lado, eles vão muito para o outro. Tem que entender que você tem que ter as duas coisas no seu desenho. Quando você estiver colorindo um desenho, precisa ter pontos muito escuros e precisa ter pontos muito claros. Se você tiver só um dos dois, vai ficar estranha a pintura. Então é importante você entender isso também. Mas, dado basicamente todas as dicas de como aplicar a questão da luz e sombra, como que aplicar assim a mistura de cor, como aplicar as cores no papel, uma dica que eu recomendo muito de você fazer. Tá começando a desenhar? Pega referências e segue a pintura da referência. Por exemplo, eu não fiz isso nesse desenho aqui, eu peguei e criei a minha própria pintura, mas eu ainda assim me baseei muito na referência, eu usei as mesmas luzes e sombras da referência, então facilita muito, mas eu acabei trocando as cores, eu acabei usando esse tom aqui de preto e cinza que na referência não era. Mas se você está começando, pega um desenho e faz exatamente a referência, segue a pintura da sua referência, não tenta criar coisas novas. Isso não quer dizer que está errado, mas está fora do tempo. Se você está começando, comece pelo começo, comece de baixo, comece por desenhos mais simples, pinturas mais simples. Essa pintura aqui pode parecer muito difícil, mas não é, eu tenho certeza, eu cravo isso. Essa pintura é muito mais fácil do que um desenho colorido que eu costumo fazer no meu dia a dia. Mas eu não tenho nem dúvida. Então, tenta fazer esse estilo de pintura, é luz e sombra, tenta achar uma referência que já está nesse estilo de pintura, que assim você só segue as sombras e você vai entendendo como aplicar elas. Depois você entende como que elas funcionam, onde que eu posso aplicar, onde que eu não posso, e aí você vai modificando, você vai melhorando o seu desenho. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar para amigo. Clica aqui na playlist do Projeto 30 Dias, uma playlist muito boa que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, até a próxima, no próximo vídeo. Tchau!